Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências e cá estamos nós para abordar mais uma edição direcionada às novas tendências de mercado. Hoje temos em estúdio a Isabel Augusto, diretora-geral da Green Media, com sede em Lisboa e, portanto, trabalha enquanto agência de comunicação especializada em consultoria de comunicação e assessoria mediática. E cá estamos nós para abordar um tema considerado como pilar fundamental, quer ao nível pessoal, quer ao nível organizacional, que é as tendências da comunicação. E temos aqui a Isabel, que é uma comunicadora nata, para quem conhecer pessoalmente pode testemunhar que efetivamente é verdade. Obrigada. Olá, Isabel. Obrigada, olá. Bem-aja por estares aqui connosco na rubrica Tendências. Obrigada e a nós pela oportunidade. por ter aceito o desafio. Isabel, enquanto assessora de projetos de comunicação, quer a nível nacional e internacional, e também direcionados a esta assessoria mediática, fala-nos em que consiste efetivamente este chavão da comunicação. A comunicação hoje é realmente um mundo muito diferente daquilo que era há uns anos valentes atrás. A comunicação hoje é muito mais do que informação. E toda a informação que nós partilhamos, ela constrói uma reputação, uma imagem. E esta imagem é, digo eu, na minha opinião, realmente o grande segredo, uma fórmula secreta para construir a reputação. A reputação das imagens, das empresas, das marcas e das pessoas, dos seus líderes. É, portanto, uma área um bocadinho mais difícil, já não basta fazer publicidade, um bocadinho mais do que isso. Isabel, na tua perspectiva, qual é a importância da comunicação e quais são os pontos fortes ao nível organizacional? No meu entender, a comunicação hoje é claramente um elemento fortíssimo para a credibilidade e para a fidelização de um consumidor cliente, das empresas, das marcas, mas o grande desafio do milénio este ano, que está a estudar bastante a nível internacional, é claramente como conseguir as estratégias mais eficientes que sirvam à fidelização. E, no meu entender, é a reputação que mais depressa te vai fazer decidir por esta ou por aquela marca, por seguir neste ou naquele, ou com este conceito de serviço. E, portanto, acredito claramente que a fidelização, construindo uma boa reputação, é um caminho perfeitamente adquirido. E essa fidelização que acabaste de referir tem muito a ver com o conhecimento real do cliente. Também. E atuar de encontro às necessidades e conhecer bem o perfil para que consigamos responder às suas expectativas. Sem dúvida. Não é? O conhecimento do cliente é fundamental para percebermos o que é que deve ser a partilha da comunicação e a saber geri-la, porque o grande problema de hoje em dia na comunicação é a tal omnicanalidade que tanto se fala, tantos canais que agora existem para comunicar. E que há uma grande tendência para um copy-paste ou para resumir a evidência daquilo que já foi dito e confirmado. E é exatamente o contrário. A multicanalidade que hoje existe vai-nos permitir apostar, então, nos conteúdos certos para chegar, através desses canais, aos consumidores finais. E, portanto, não é de todo copy-paste. É precisamente quais são as mensagens que é importante escutar ou escolher, filtrar, muitas vezes, do próprio cliente. Para o cliente, o seu umbigo é sempre, por si só, uma autêntica informação e às vezes não é. E, portanto, é realmente importante ter este advisory, ter uma empresa de consultoria que o apoia na gestão e na escolha destas imagens e depois nem toda a produção que hoje implica a comunicação, a imagem, o design e por aí fora. Muito bem, ou seja, tocaste aí em pontos muito alinhados com a eficácia da comunicação no que diz respeito a uma comunicação assertiva. Isabel, achas que estes mecanismos que acabaste de referir são transversais a todos os negócios? Todos. Ou
Todos os negócios, porque de uma forma geral, todos hoje, se as empresas não estiverem num site de internet, não existem. Se não tiverem nas redes sociais, não contactam, não estão a utilizar um canal importantíssimo de se chegar não só ao consumidor, como aos seus clientes, aos seus parceiros. Portanto, os canais existem e devem ser preenchidos, mas bem preenchidos. E esse é um desafio enorme para grandes e pequenas empresas, que é procurar a fórmula secreta. Eu acho que não há uma fórmula secreta que seja consensual. Acho que cada empresa tem a sua fórmula secreta. E eu acho que é essa a particularidade que torna mais difícil fazer tudo isto, não é? Mas alinhada com essa fórmula, terá que existir um planeamento e uma estratégia com algum rigor. Sim, e não. Sim, porque o planeamento permite trabalhar em calendário e com antecedência devida para a boa produção das mensagens e da informação e da imagem que a deve acompanhar, claramente, e vamos, por exemplo, falar em datas especiais, que muitas vezes a vicissitude do negócio tem que ser preparada com tempo de antecedência, eu diria quase 3 meses é o ideal, e depois as de reação. As oportunidades existem e as estratégias hoje são ongoing. A estratégia não é fixa e estanque, como era há uns anos atrás, de um ano para o outro, porque a comunicação é ongoing. E se surge uma oportunidade que é necessário, que é urgente reagir, seja de um ponto de vista positivo, construtivo, inovador, é importante ter a ousadia de saber dar esse salto. E, portanto, é óbvio que isso fura o plano do calendário, mas acrescenta um valor extraordinário. E trabalhamos realmente muitas marcas com esse grau, com esse nível de confidencialidade, da partilha de informação, da reação das ideias. Muitas vezes o cliente está absorvido no seu negócio, não consegue ser ele próprio o mentor de muitas das iniciativas que acabamos por implementar. Somos nós que, como consultores aos advogados e aos consultores da comunicação que lhes recomendamos iniciativas, ações, reações, que obviamente que se traduzem com um impacto bestial e que nós nos orgulhamos muito, claro. E que imprimem bastante prestígio, quer ao nível das marcas, dos produtos e também dos eventos. Ainda com este alinhamento, Isabel, nos eventos que tens feito e que são uma referência a nível nacional e internacional, qual é a vossa estratégia no que diz respeito à seleção da comunicação social e dos meios onde promoveres esses mesmos eventos, marcas, produtos? É uma boa questão. Eu acho que tem 2 objetivos muito simples para responder de uma forma eficiente. O primeiro é que nós nos concentramos completamente no sucesso da iniciativa e que vai muito para além daquilo que é esperado. O que realmente se consegue depois medir num impacto interessante do ponto de vista das empresas que estão connosco em evento. Por outro lado, é importante perceber qual é a continuidade e qual é o enquadramento que esse evento tem. Falou na estratégia de envolvimento dos meios de comunicação social. É muito simples. É a informação ser útil. E o que acontece muitas vezes quando não há um advisory é que há realmente uma lista de alguns meios de comunicação social que se conhece e tem-se a tendência horrível do ponto de vista jornalístico de partilhar independentemente do que aconteça. E isso é terrível, porque obviamente não é uma informação que seja interessante, ela acaba por queimar tempo, interesse até do jornalista que está a ser envolvido, e hoje nós vivemos numa era onde o tempo é importantíssimo, e agora imagina a velocidade da informação. Portanto, o jornalista já tem hoje que fazer uma importante tarefa, que é o filtro da informação. O que é realmente uma informação que seja interessante e que ele quer escolher e que quer trabalhar. Por outro lado, ele tem um timing, porque a informação hoje de manhã é uma, à hora do almoço é outra, e ao final do dia já estamos a falar de outra informação. Também a era da informação está a sofrer desta mudança de paradigma em Portugal, com tudo o que isso implica.
com tudo o que isso implica, Sim, ao nível do jornalismo, de fotografia, de imagem, etc. Sim, agora aqui só um spin-off. Os jornalistas partilham por vezes connosco que quando lhes é dado mais do que 2 horas para fazer uma notícia, já consideram ser uma notícia de investigação, e isso é claramente o tempo. É a pressão do tempo. E como é que o tempo passa de uma forma tão feroz para determinadas profissões e a exigência do ponto de vista de escrita e de publicação. E do seu trabalho. Se me permites aqui, realmente, voltando então à questão da informação útil, o que nós procuramos na Green Media é realmente ser úteis para o jornalista, que aquela abordagem que estamos a fazer seja realmente do seu interesse. Portanto, há uma pré-seleção, naturalmente, porque nós temos na nossa listagem milhares de jornalistas em meios nacionais e locais, de norte a sul do país, ilhas, digitais, no fenómeno dos digitais também, mas é importantíssimo fazer o filtro. E depois, eu diria, o respeito pelo trabalho dos jornalistas envolvidos. É muito importante, é uma área realmente que obedece a um conjunto de requisitos quase de protocolo. É importantíssimo, mas na prática são muito simples, são consensuais, é de senso comum. É respeitar o trabalho do colega que está envolvido, obviamente, não o atraiçoar, não passar a outros stands. Esse envolvimento da Green tem trabalhado enquanto imagem, enquanto agência de comunicação, que se quer posicionar muito como uma agência que é uma aliada do jornalista e não uma agência que, pelos seus clientes, acaba por fazer uma inundação de informação sem interesse, o que os faz perder tempo, naturalmente. Muito bem. Isabel, e claramente já referimos aqui alguns pormenores que têm muito a ver com a mudança de paradigma. É verdade. E esta mudança de paradigma na comunicação, qual é a tua visão relativamente a esta implementação e o que é que veio acrescentar de valor para o mercado? Com muita pena minha, ela ainda é uma transformação lenta, com muitas vicissitudes também negativas ao nível de impacto na comunicação social, que com a crise se atenuou muito mais, obviamente, um período de recessão do país e desinvestimento, começa agora a ter outros sinais e, portanto, são muito bem-vindos o surgimento destes novos meios de comunicação social, não só do digital, mas também de banca, que vêm confirmar a vontade de manter uma sociedade informada. A sociedade informada é o futuro e é fundamental lutar por ela e não prescindir dela. Mas esta é uma luta que eles têm feito de uma forma isolada. Quando eu digo eles, digo os meios de comunicação social, e já há muitos anos. E, portanto, acaba por ter aqui vicissitudes do que é que será hoje a publicidade e o investimento nestes meios e o futuro. E, portanto, tem-se vindo a procurar modelos de sucesso, case studies internacionais, que os há e importa implementar o mais depressa possível, mas infelizmente não está a ser tão rápido como todos nós gostaríamos e, portanto, este paradigma acaba por ser fácil de surfar, para quem o antecipou um pouquinho. É óbvio que nós já antecipámos algumas destas consequências com alguma retidão e isso levou-nos a preparar muito bem o que é que pode ser hoje interessante para o nosso mercado, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista de jornalistas. Mas mudou tudo, mudou a forma como se comunica, mudou a rapidez com que se comunica. Entramos numa estratégia de marketing da informação, que é uma coisa fabulosa. Os títulos hoje devem procurar ter o seu próprio marketing e promover a sua fidelização. Os próprios participantes são quase figuras públicas por si só, têm seguidores, eles são influencers. E, portanto, tudo isto no início, para uma era muito conservadora, num país que viveu na história períodos que marcaram este setor em concreto, demora um bocadinho a passar. E é pena porque ele, neste momento, depois foi invadido por alguns oportunistas de contexto do setor digital, que é sempre mais rápido e mais fácil, não é? Contexto dos youtubers, dos influencers, que surgem do nada, que não têm um contexto do nada, e portanto, e que surgem com alguma influência em termos de dimensão, em termos de quantidade. O que é esmagador para alguns dos órgãos de comunicação social, é esmagador, porque não se consegue competir com os milhões
de seguidores e não só são os milhões de seguidores, muitas vezes são realmente os atos consequentes às peças que são utilizadas nestes novos meios. Portanto, isto obrigou a um repensar toda a comunicação por si só, como ciência, como fazer e como futuro. Precisamente. E a questão dos conteúdos e a gestão de conteúdos. No teu ponto de vista, existe aqui um cuidado maior na publicação, ou esta sociedade tornou-se tão feroz e rápida que o conteúdo por si só tornou-se com menos rigor? Uma pastilha elástica. Um pouco, é uma analogia interessante. Espero que não. Eu acredito muito piamente no sucesso do trabalho de investigação. E nota-se a notícia de breve, notícia de rotina, que é uma informação de última hora, uma notícia curta, e o número de views, se utilizarmos agora esta nova linguagem, o número de views que têm as peças de reportagem. E as peças de reportagem já expõem em profundidade aquilo que é o verdadeiro e genuíno valor da informação em Portugal, que é o trabalho do jornalista e de que nós não podemos prescindir. Esse é o trabalho de alguém que depois traz um bem comum para a sociedade. Não é só a informação. É também como canal de informação e de exposição de temas, de assuntos que interessam a todos nós. E, portanto, espero muito que o futuro seja a boa gestão de conteúdos, a boa aposta em excelentes profissionais jornalistas. Espero que sim. Esse é claramente aquilo que acredito. A qualidade não fique comprometida face a esta era digital. Sim. E à rapidez com que ela tem que ser gerada, sim, e publicada e partilhada, e até mesmo depois terá ao nível dos views a participação de uma sociedade participativa que gera por vezes alguma calibração, digamos assim, ao nível do conteúdo. Não é? Isabel, portanto, e agora pegando aqui novamente no paradigma digital, e uma vez que estamos a referi-lo, no teu ponto de vista, ele gerou aqui novas oportunidades de negócio em termos de reposicionamento das marcas ao nível da comunicação. É mais fácil chegar ao público-alvo? É muito mais fácil, mas deve-se procurar ser diferenciador. Ou seja, era mais fácil se calhar no passado, quando a estratégia de comunicação se resumia à campanha de publicidade e à criatividade da campanha de publicidade. A comunicação hoje é muito mais importante do que a publicidade por si só, porque a publicidade vende, a comunicação informa. Precisamente. E neste contexto, quando falamos de um universo constante, disponível, ongoing, 360 sobre 7 sobre 24, a pressão de gestão de conteúdos é naturalmente muito maior. É muito maior, mas ao mesmo tempo eu diria, mas há toda uma abertura para um conjunto de conteúdos que são eles interessantes, é preciso escolhê-los bem, daí que o filtro e que este aconselhamento, desta identificação, seja um trabalho que as agências de comunicação podem fazer. Conhecem o cliente, sabem o que está a acontecer, sabem o que está em plano e que vai acontecer e podem programar esta boa comunicação de conteúdos. Nós não temos nenhuma desculpa para não o fazer, pelo contrário. Acho que é importante redescobrir o que é a comunicação hoje em dia e as oportunidades que elas podem trazer. Como é que ela se traduz em negócio direto na área comercial? Que é uma reflexão que importa alguma análise, naturalmente. É mais fácil perceber que a publicidade faz vender e que a comunicação faz... Alavanca. É um bom termo. Alavanca. Muito bem, Isabel. Temos analisado aqui uma grande tendência na comunicação, não só na comunicação, mas também aqui que está relacionada com as narrativas e que integra aqui a capacidade de contar histórias e imprimir alguma emoção às marcas, aos produtos, que é o storytelling. Tal e qual. Na
na tua perspectiva e enquanto profissional, vês este mecanismo como uma mais-valia para alavancar ou projetar as marcas, os produtos? Tem aqui um ponto diferenciador em termos de mercado quando se associa uma história? Sem dúvida, todas as pessoas gostam de saber qual é a história que está por trás da marca, qual é aquele valor que faz parte da identidade daquele produto e que nós descobrimos e ainda nos sentimos mais emotivamente ligado a ele ou à marca. E, portanto, o storytelling veio precisamente contribuir para isto, perceber que é importante saber contar a história. Quando falávamos da gestão de conteúdos, o storytelling já veio ajudar. A gestão de conteúdos do futuro é continuamente como é que se faz perdurar este storytelling que tem um antes e que tem um agora e que terá um amanhã. E o storytelling está muito orientado para um resume dos pontos mais altos, dos facts and figures, da história da empresa e de alguns apontamentos para realmente traduzir uma mensagem. Pode ser de inovação, pode ser de solidariedade, pode ser da sustentabilidade, por exemplo. E até mesmo do ponto de vista do tradicionalismo, não é? Exatamente. Está muito em voga também. E hoje está na moda, portanto, voltarmos às origens, buscarmos o lado mais artesanal, mais genuíno, de como tudo começou e de como aquele produto tem um legado e tem um percurso. Eu sempre acreditei que a emoção estava ligada à comunicação e à relação, quando falamos que o grande desafio do milénio é descobrir a fórmula secreta para a fidelização. Ela não pode existir se não houver emoção, está fora de questão. E, portanto, procurarmos o lado relacional de todas as áreas de comunicação. Procurarmos esse lado, de que maneira é que nós não só informamos, não só comunicamos, mas contribuímos para fortalecer a relação que queremos que o nosso produto, ou a nossa marca, ou a nossa empresa, tenha com o consumidor final. E de que maneira é que esse castelo está a ser verdadeiramente construído. E sabemos que na comunicação às vezes basta uma carta para poder deitar tudo por terra. E, portanto, é realmente necessário saber construir, saber solidificar, mas este é um storytelling que não acaba. Não deve acabar. Tem um arranque muito interessante, mas depois compete continuar a contar a história e adivinhar quais são os próximos passos que aí vêm. É quase um marketing histórico. Quais são os próximos passos. E as empresas não têm dimensão. Nós encontramos pequeninas empresas com um histórico, um património de storytelling interessantíssimo do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista comunicacional. Sim. Uma estrutura familiar. E vice-versa, e portanto, e ao mesmo tempo empresas grandes já ao nível de dimensão de multinacionais, que têm se calhar a difícil tarefa de fazer exatamente o contrário. São líderes, estão na estratégia de liderança, não têm ninguém que podem seguir e portanto têm que saber, de uma forma muito inteligente e criativa, continuar a desbravar o caminho do sucesso e dessa liderança de mercado. São estratégias dificílimas, mas devem ser genuínas cada vez mais. O ponto de essência está em encontrarmos no produto, no serviço, o elemento diferenciador, mas sem dúvida. Mas genuíno. Obrigada, Isabel, pela partilha. Isabel, e uma vez que estamos nas tendências, o que é que tu achas que é a tendência da comunicação? Nós vamos assistir a uma tendência de uma forma global de mercado em duas áreas particularmente. Em Portugal já se sente, infeliz, por motivos até infelizes, já se sente há algum tempo, mas eu acredito que continua a ser um dos caminhos a explorar. Temos o nível da sustentabilidade, em como é que o nosso produto, o nosso serviço, a nossa produção pode ser mais amiga do meio ambiente, de que medida é que ela pode ajudar a preservar o património natural ou histórico também, e portanto uma ligação quer ao ambiente, quer à cultura. Por outro lado, a solidariedade. E portanto a solidariedade, não tenho dúvidas que são histórias reais, novas, que nós podemos aportar ao valor de uma marca. Não porque sim, porque são genuínas. E saber contar essas histórias são claramente desafios muito interessantes. Para as marcas, estes 2 ganchos, quase 3 ganchos de que aqui falei, vão ser altamente contributivos
para a questão da relação. E, portanto, são pastas onde é possível explorar o que é que a empresa, o produto, os serviços pode, de alguma forma, fazer, associar-se para explorar este conceito, inovando a sua marca ou produto às vezes mais depressa que a concorrência, porque ainda ninguém da concorrência se lembrou de tomar a dianteira. E, portanto, e são três áreas em tendência, claramente. Depois, há aquela que está sempre em mutação, que é o design. E a imagem e produção é hoje cada vez mais uma área em franca crescimento. Com vários vetores, não é? O design, fotografia, o vídeo, a produção, o cenário, todos estes elementos que se calhar eram, agora ao contrário, no passado mais redutores, vão ganhar uma expressão em termos de crescimento de negócio muito interessantes, porque cada vez mais têm um peso diferenciador nas empresas e nas marcas e nos produtos. Portanto, o design e todo este lado imagético que tem um contributo naturalmente, que tem tendências. Hoje estamos muito na era da ilustração, mais até do que a fotografia, e portanto isto vem a fazer redescobrir outros nomes em Portugal, mais nomes de artistas e de importantes designers nesta área, nesta matéria, alguns já premiados a nível internacional. Portanto, nós temos sempre grandes a nível internacional. Muito bem, Isabel. E a Isabel Augusto deu-nos aqui algumas referências e enalteceu aqui as esferas de tendência da comunicação. Espero que vocês tenham gostado de ouvir esta tendência da comunicação e já sabem que a rubrica Tendências tem sempre um tema e uma tendência de mercado todas as sextas-feiras para vos apresentar. Isabel. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos e até sexta. Bem-aja.